Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Normalmente eu posto vídeos cantando, mas hoje eu vou postar um vídeo falando porque tem algumas coisas que eu preciso falar, que Deus tem me cobrado há um tempo, faz alguns meses, só que por ser um tema assim bem polêmico, eu não falei muito desse. Eu não ia falar, mas daí Deus começou a me cobrar. Então, né, vou fazer o vídeo, estou lavando as minhas mãos e eu peço que você receba essa palavra de uma maneira que você abra o seu coração para receber essa palavra, porque eu não tô falando de mim, é Jesus que me mandou falar isso, então a gente só faz o que a gente é mandado, né? Eu vim falar, gente, hoje sobre alguns pontos que Deus estava ministrando no meu coração sobre por que nós não podemos desistir da instituição igreja. Não podemos. Você que tá aí desacreditado, pensando, não vou mais pra igreja, quer saber? Lá só tem gente falsa, só tem gente isso e aquilo. Gente, não generaliza, por favor. Não é assim, nem todo mundo que tá na igreja não presta. Tem gente que presta, tem gente de bem, tem gente que quer fazer mais e mais para Deus. Tem gente que não quer fama, não quer honra, não quer glória, só quer a presença do Senhor. Só que também tem gente que, né, vacila. A gente sabe disso, em qualquer lugar tem isso. E a igreja, como é composta por pessoas, não é perfeito, né, gente? Onde tem pessoa, tem erro, tem falha. Se fosse só Deus na igreja, beleza, mas tem pessoas, então onde tem pessoas tem falha. Seja maduro para entender isso. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto é que nós somos seres sociais, gente. Não adianta, nós precisamos andar com pessoas que compartilham com aquilo que a gente acredita. Senão, os nossos costumes, aquilo que a gente acredita, vai se enfraquecendo até que a gente perca a nossa fé. E para não ser tarde demais, para a gente não perder a nossa fé, então é bom que a gente ande com pessoas cristãs. E é por isso que a igreja tem um papel tão importante. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Thomas Edison, quando foi inventar a lâmpada, né? Que a gente tem a lâmpada hoje bonitinho, fica tudo iluminado, graças a alguém que estudou muito, que se dedicou, mas que não fez a lâmpada sozinho. Ele contou com pessoas que estudavam com ele, que ajudaram ele a pensar. Ele foi o responsável, sim, ele foi quem estava à frente, porém, ele sempre precisou de ajuda. Porque nós somos seres sociais, nós precisamos de ajuda. Vou dar um exemplo. Há um tempinho atrás apareceu aquela febre do momento que era jogo da baleia azul, onde as pessoas se matavam. Só que antes da pessoa ter coragem para se matar, ela tinha que fazer uma lista de desafios. Entre esses desafios, a pessoa tinha que ficar sozinha, tinha que ficar isolada, não podia escutar ninguém, só ficando ouvindo música melancólica, isso e aquilo. Ou seja, a pessoa se isolava. A baleia azul também é um animal que ela vive isolada, porque ela tem o grito muito alto, diferente das outras baleias, e isso repele ela e ela não consegue ter um parceiro. Então, por isso que ela acaba se encalhando, porque ela é uma baleia depressiva, ela vive sozinha. Da mesma maneira, gente, como Satanás estava colocando isso no coração daquelas pessoas para elas ficarem sozinhas, para elas terem coragem de se matar, a mesma coisa acontece com nós da igreja. Quando nós estamos sozinhos, nós ficamos mais fracos. E é por isso que nós precisamos de um meio social que é a igreja, para nos edificar, para ir nos ajudando. Gente, segundo ponto, na verdade, é falando sobre a mesma coisa, mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, quando um leão ele quer atacar uma manada, ele quer atacar um rebanho, quer atacar algo. Ele fica olhando e quando aquele grupo tá junto, ele não ataca. Ele não ataca porque quando ele tá junto, ele tá forte. Mas é só uma ovelhinha. Tá, mas tá em grupo. O leão não vai lá. Até porque ele vai se confundir, ele vai, em vez de ter mira em um, ele vai olhar o grupo e vai pensar, não, vai ficar difícil, vamos esperar. Então ele espera o momento certo para atacar. E quando que é o momento certo para ele atacar? Quando uma daquelas ovelhas se dispersa do rebanho e fica sozinha. Aí ele ataca aquele que fica mais para trás ou aquele que anda muito na frente. Da mesma maneira, quando nós estamos fora do grupo social igreja, nós ficamos vulneráveis. E nos tornamos um alvo muito fácil para Satanás. Terceiro ponto, Jesus ele andava com discípulos. Gente, nós queremos melhor exemplo do que Jesus.
Se nós nos chamamos cristãos, a palavra cristão significa gente imitador de Cristo. Em outros dicionários também significa mini Cristo, como se fosse um Cristo pequenininho. Uma imitação. Então, se nós somos cristãos, nós temos que fazer o que Jesus fazia, né? E o que Jesus fez? Ele nos deu um exemplo. Ele tinha um grupo social de pessoas que compartilhavam com a mesma fé dele, que eram os apóstolos. Os 12 apóstolos. Inclusive, no meio dos 12 apóstolos, existia um traidor. Pra você ver como não existe pessoa perfeita. Não existe igreja perfeita. Onde tem pessoa, vai ter erro. Pedro foi alguém que negou Jesus no final. Tomé duvidou que Jesus tinha ressuscitado, sendo que Jesus tinha falado que ia ressuscitar. E ele estava ali presente, mas daí quando falaram, Jesus ressuscitou, ele disse, eu só vou acreditar se eu ver ele ressuscitado e eu encostar nas feridas da mão dele, nos furos da mão dele. Daí eu vou ver que ele ressuscitou de verdade. E isso teve que acontecer para Tomé crer, porque senão ele não ia crer. Isso quer dizer que a igreja não precisa ser perfeita para ser algo instituído por Deus. Tem que ter Jesus no meio. E os 12 apóstolos estavam com Jesus no meio, então eles eram uma igreja imperfeita, mas eram uma igreja. Em João 13, 10, Jesus ele faz uma coisa muito impressionante também. O nosso maior exemplo, o próprio Jesus, ele sabia que Satanás já tinha entrado no coração do traidor de Judas, e que Judas ia trair ele. Judas já estava decidido. Já estava tomado pelo inimigo. Mas Jesus mesmo assim lavou os pés de um por um dos discípulos. Inclusive o incrédulo, Tomé. Inclusive Pedro, aquele medroso que negou Jesus. E inclusive o traidor, o grande traidor da história, Judas. O joio no meio do trigo. Ele lavou os pés. Quer dizer, Jesus serviu a eles. E por que nós não podemos servir na igreja porque ela tem falha, porque ela tem isso, tem aquilo? Então, se nós somos falhos, a igreja que nós estamos também tem direito de ser falho. Se você tem o direito de errar, de ter um dia e acordar e dizer, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero fazer nada. Todo mundo tem esse direito. Então pense, antes de exigir uma igreja perfeita, pense que se ela fosse perfeita, você não teria lugar lá dentro. Porque você não é perfeito. Então, gente, vamos para o quarto ponto. Jesus instituiu a igreja. Então, se ele iniciou esse plano, não somos nós que vamos frustrá-lo, não é mesmo? Se nosso próprio Deus, ele instituiu a igreja, quem somos nós para cancelar isso? Para começar a dizer, não precisa de igreja, a igreja já está falida, a igreja é isso. Não, gente, Jesus falou. Aqui, ó, eu anotei. Mateus 16, 18. Que Jesus disse, Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra, daí Jesus estava falando de si mesmo, porque ele é a rocha, ele é a pedra angular. Edificarei a minha igreja, ou seja, através de Pedro ele ia começar a igreja firmada dele mesmo, na rocha, em Jesus. Então, se Jesus, Filho de Deus, que você diz que adora, você diz que ama, você diz que conhece, porque é engraçado que às vezes a pessoa não ora, não faz nada, não vai à igreja assim na ignorância, na inocência, eu entendo, porque eu já fui assim também, antes de eu me converter. A pessoa não tem intimidade com Deus, a gente diz, tu ama Jesus? Ai, amo. Como você ama se você nem conhece? Você nunca ouviu um não dele, como é que você vai saber se você ama? Então, gente, se Jesus disse através de Pedro que ele institui a igreja, quem somos nós para agora dizer, não precisa mais de igreja, eu vou buscar em casa, eu vou orar em casa. Quem somos nós para tentar frustrar o plano de Deus? Não. Se ele achou que era necessário ter uma igreja, é necessário ter igreja. Você precisa de uma igreja, eu preciso, nós precisamos. Agora, ponto 5. A igreja é um corpo e você é apenas um membro. Em 1 Coríntios 12, 27 fala sobre isso, né? Você pode procurar depois, eu não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E eu não sei editar também. Então, gente, a igreja é um corpo e você é apenas um membro. Você imagina assim, se uma pessoa é esquartejada, né?
Aí eles espalham um pedaço, um braço aqui, uma cabeça aqui, um não sei o que, não sei o que, um pé, um dedo, uma mão, em cada lugar da cidade. Essa pessoa vai estar viva? Aquilo é um corpo? Não, gente, aquilo ali são pedaços. Então não há vida onde há desunião. Para ser um corpo, para a igreja ser um corpo, e ela está ligada no cabeça, os membros não podem estar fora do corpo, gente. Não existe. Não existe membro sem corpo, entendeu? Você precisa. Você é só um membro, então você precisa muito do corpo. Aqui, ó, sexto. A Bíblia fala sobre que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e não contra o ministério pessoal de alguém. Tem muita gente que pede, sabe, pro diabo. E aqui, ó, em Mateus 16, 18, a parte B. A gente leu a parte... eu citei a parte A antes, agora a parte B. Ó. Ainda quando Jesus fala com Pedro, né? Tu espera sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, isso é muito importante. As portas do inferno não prevalecerão contra o teu ministério? Contra o meu ministério? Contra o ministério do pastor? Da pastora? De algum diácono, alguma coisa? Contra o grupo de louvor? Não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se você tá fora dela, você tá perdendo para Satanás. Entendeu? Mais uma explicação para que você esteja ligado na videira. Esteja na igreja. Sétimo ponto. Jesus virá uma igreja e não o ministério de uma pessoa. João 14, 1-3, né? Aqui, Jesus ele fala para os discípulos acalmando eles, né? Então, nós já entendemos que a primeira igreja ia andar aqui sobre a face dessa terra, porque antes eram templos, era outro propósito de Deus. Quando Jesus veio a essa terra, entrou outro propósito. Tudo para salvar a humanidade, né? Mas Deus viu a necessidade do ser humano de criar uma igreja e assim foi feito, né? Então, ele começa a falar para os seus discípulos que ele ia ir e tudo, e eles começaram a temer, ficaram preocupados. Daí ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou preparar lugar para vocês. Gente, mas Jesus vai preparar um lugar para a igreja. Se você não é igreja, não tem esperança de salvação para você. Eu lamento te dizer, mas Jesus ele vai voltar e vai buscar a igreja, vai buscar a sua noiva adornada. A noiva é a igreja. Então, nós somos noivas de Cristo quando nós somos igreja, porque se nós não somos igreja, nós não somos noiva de Cristo. E não tem como nós morarmos com Ele. Número 8. Só quem é igreja recebe o sacrifício de Jesus em Efésios 6:25. Ou seja, se você decidiu, não vou mais, né, vamos desligar da igreja, ou tá afastado, ou nunca foi numa igreja evangélica, né? Então, gente, você tá, que nem se você dissesse assim, eu tô dizendo isso não pra te julgar, mas pra te ensinar, pra te explicar o que Deus antes me ensinou, porque quando eu comecei a ver todo mundo, não precisa de igreja, me desanimei, tanto na minha igreja como em várias, sabe? Várias pessoas, eu me desanimei com pessoas da igreja, não sei o que, não vou mais ir. Aí eu comecei a dizer pra Deus, eu sei que eles estão errados, mas como que eu vou ajudar eles? Como é que eu vou dizer que eles estão errados? O que eu posso falar? Aí Jesus começou a me dizer, olha, a igreja é importante por isso. E aí eu fui listando e orando pra ver se era mesmo de Deus, né, gente? Então, se você está fora da igreja, você está fora do sacrifício. Isso quer dizer que não há perdão, não há redenção, não há salvação. Ponto 9. Em Atos 9:1-5. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Jesus. Gente, aqui em Atos 9, do 1 ao 5, narra a conversão de Paulo. E o que me interessou muito é que Paulo está indo, né, no caminho de Damasco para prender todos, a Bíblia fala, todos aqueles que eram do caminho, porque Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. Então Jesus não estava mais nessa terra. Tinha ficado a igreja. E Saulo, ele ia matar cada um dos cristãos. Ele estava transpirando ameaças. E quando ele estava indo, Jesus apareceu para ele e ele caiu do cavalo.
E o interessante é que a pergunta de Jesus foi assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste atenção. Saulo estava indo prender a igreja. E quando Jesus apareceu para ele, ele disse assim: por que me persegues? Ou seja, quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. Jesus, quando vê alguém batendo contra a igreja, orando contra, dizendo contra, blasfemando contra irmãos de dentro ou acusando pecados de pessoas que estão lá dentro, sendo que todos nós somos pecadores, Jesus está considerando isso uma ameaça pessoal para ele mesmo. Ele está dizendo: olha o que eles estão fazendo contra mim, olha o que eles estão fazendo contra mim, gente. A igreja é o coração de Deus. Quem faz algo contra ela está fazendo contra o próprio Deus. Veja a importância disso, então meça suas palavras antes de falar algo contra a igreja. Na dúvida, te dou um conselho: fique quieto, para não mexer na menina dos olhos de Deus. Número 10. Gente, agora para finalizar aqui, por que é tão importante para a igreja, gente? Todo esse processo de dia de culto, vou tomar meu banho, vou me ajeitar, isso e aquilo, ou vou chegar do trabalho, mas vou ir, vou colocar uma roupa, um terno, uma calça, uma saia, não sei, depende da igreja que você vai, pode ir de calça ou de saia, que nem a minha, não sei. De você estar com aquela intenção, aí você vai com uma palavra meio preparada, e você chega lá na igreja, cumprimenta o irmão, e cumprimenta outro, e vai sentar, e olha pro seu irmão, fale tal coisa, faça tal coisa. Sabe, toda essa comunhão, isso vai nos curando, isso vai nos libertando, vai nos salvando. Quantas vezes, gente, eu tava em casa, eu pensei: eu não tô com vontade de ir na igreja hoje, mas daí eu fui na igreja e recebi uma palavra poderosa, cheguei em casa, fui lá, comecei a ler Bíblia, ou alguma resposta que eu precisava de Deus, e Deus operou lá no meio da congregação, já fui curada lá dentro, várias coisas já aconteceram. Tudo isso, gente, porque eu estou ligada na videira, sabe? Tem muita gente que fica dizendo: como é que tu consegue tanto tempo tá firme, nunca se desviou e tudo? Porque quando a gente tá ligado na videira e tá com o coração aberto para o que Deus quer falar, não tem como a gente ser derrubado. Quando a gente tá firme na rocha, os dois alicerces, lembra? Tinha uma casa edificada na rocha, uma casa edificada na areia, e veio ventos sobre as duas casas, temporal, chuva, e era para aquelas casas terem caído. Então, a que estava firmada na areia, em si mesmo, nos problemas, que não estava firmado em Jesus, que não era uma igreja, não estava firmado na igreja, na rocha, caiu. Mas aquela que estava firmada na rocha, que é Jesus, que era uma igreja viva, ficou de pé. Então, não desista da instituição igreja. Lembre que se a sua igreja é falha, ela tem mais uma característica em comum com você, porque ninguém de nós é perfeito. Então, fica na paz do Senhor e até mais.